Pessoal, boa noite a todos. Satisfação para a gente poder estar aqui novamente, essa noite de estudo. Sintam-se à vontade, como já foi anunciado pelo nosso irmão Arnold aí, a fazer perguntas que vocês queiram que seja esclarecido. Desejamos boa noite também para os nossos amigos internautas que nos acompanham. Tem duas perguntas que eu separei aqui, que eu acho que é até da mesma pessoa, porque a letra é parecida e o conteúdo também. Que diz assim: num relacionamento, devemos aceitar os erros do outro sem reclamar para que possamos continuar juntos? Beleza. Tem uma outra que é assim, ó. Como devo perdoar quem traiu de alguma forma minha confiança? Bom, aqui tem vários elementos, né, para serem trabalhados aqui, refletidos, mas um relacionamento que você deve aceitar o erro do outro, a gente precisa considerar que nível de erro é esse. Então, assim, fica um pouco vago, porque imperfeições que vão nos levar a errar, todos nós temos, e a gente erra todos os dias, né? Vamos dizer assim. Existe um erro que ele é inerente à imperfeição humana, né? Mas quando você está num relacionamento, existe um contrato, né, que vai para além dessa questão das imperfeições que são individuais de cada um. Então existe um contrato, por exemplo, que você está ali com uma companheira ou com um companheiro e você deve fidelidade a essa companheira e esse companheiro. Então, quer dizer, isso é um contrato, né? Então não tá em discussão essa questão de imperfeição humana que justifique, né, que possa justificar uma traição. Agora, essa questão de continuar junto, isso é muito relativo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, tem uma lição intitulada O Divórcio. E nessa lição, a espiritualidade traz uma mensagem para nós que entre o divórcio e um casal se comprometer espiritualmente na relação, é melhor que haja o divórcio. Entende? Então, quer dizer, essa questão da gente achar que o relacionamento você tem que ir a trancos e barrancos até o final, isso é uma ideia ultrapassada. Por quê? Porque esse trancos e barrancos aí, muitas vezes, pode estar representando um comprometimento espiritual grave dos espíritos. Então, o menor dos males é que cada um vá para um canto. Então, de certa forma, a espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo legitima isso. Quando aquela união vai representar para os envolvidos um agravamento das suas expiações, um agravamento das suas provações. Então, não é melhor que cada um siga a sua vida feliz? Sem comprometimento espiritual? Então, é claro que é. Né? Então, essa questão dessa cultura que a gente ainda tem, de que o casamento você tem que. O casamento ou relacionamento você tem que aceitar de tudo, vem de uma época em que o tradicionalismo oprimia muito, né, essas uniões, né? Que a pessoa ainda tinha uma questão social ainda, principalmente a mulher, né? Que era mal vista pela sociedade, caso ela fosse separada, caso ela fosse divorciada. Então isso aí tem uma cultura muito forte nesse sentido, que de certa forma oprime os envolvidos. Como se um relacionamento não desse certo, desse uma ideia de fracasso social perante a sociedade. Quer dizer, o indivíduo fracassou. Mas, na verdade, muitas das vezes está representando o início do sucesso. E não o fracasso. O fracasso seria justamente aquela união tóxica. Entende? Então a gente precisa considerar a fim de que a gente possa não incorrer em erros, em equívocos, muitas vezes equívocos de entendimento que vão nos levar a erros mais graves ainda. Agora, perdoar você tem que de qualquer jeito. A gente confunde a questão de perdoar e ficar junto. Significa que você perdoou a pessoa, que você vai ter ali o convívio, que você vai continuar naquela relação. O perdão você tem que doar. Perdão você tem que liberar o perdão. Mas continuar junto não significa que você perdoou. Esse é outro erro de entendimento da gente.
Ah, perdoei, porque a gente continua junto. Aí na primeira discussão, aquele motivo do engano e da traição, você retoma e joga na cara. Quer dizer, não perdoou. O acontecimento doloroso ainda está vivo dentro do indivíduo. Entende? Então quer dizer, está junto, mas não perdoou. E muitas vezes está junto e perdoou. E muitas vezes está separado e perdoou. Entende? Então, o perdão não significa estar junto novamente, porque muitas vezes o melhor para os envolvidos é cada um seguir o seu caminho. Mas o perdão, em todos os casos, ele precisa acontecer. Por quê? Porque a ausência do perdão é um veneno para o coração daquele que cultiva aquela mágoa específica de determinado acontecimento. Isso aí acaba com a sua saúde até física no decorrer dos anos. Porque um sentimento desse mal trabalhado no decorrer da sua vida vai eclodindo aqui e ali, uma série de síndromes que muitas vezes vai te acometer ali na frente e você não vai nem saber explicar qual que é a origem. Mas muitas vezes a origem é essa mágoa que você está cultivando há 8, 10, 15 anos da sua existência. Ou seja, não existe organismo físico que aguente um sentimento tão intenso e prolongado, um sentimento tóxico tão intenso e prolongado como o da mágoa, o da ausência do perdão. Então é nesse nível que a gente precisa escalonar, né? Que tipo de erro que você está falando? É um erro de deixar uma toalha molhada em cima da cama? É um erro de uma personalidade um pouco mais áspera que pode ser trabalhado no decorrer do tempo, ou é um erro mais grave? Entendeu? Existe uma hierarquia de erros, e aqueles que são aceitáveis e aqueles que já extrapolam, né, um nível de aceitabilidade. Então você precisa graduar que tipo de erro que você está falando. Porque dependendo do nível de erro que você está falando, é melhor que haja ruptura. Tá certo? Agressão física, xingamento, traição. Isso aí é tudo erro que justifica a ruptura, tá, gente? Agora, toalha molhada em cima da cama, uma pasta de dente aberta, um palavrão vez ou outra que escapole, um jeito às vezes mais áspero de ser que pode ser trabalhado. Então, quer dizer, isso aí está no campo do aceitável. Agora, outras coisas não. É preciso graduar. Aqui tem uma pergunta bem interessante, que ela vai de encontro ao que a gente está observando hoje em dia. Pelo menos está estampado em todos os noticiários, né? Nos últimos anos, estamos vivendo conflitos entre os países do Oriente, e isso vem se agravando. Um dia teremos paz na Terra? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não é nos últimos anos que a gente tem guerra lá no Oriente, né? Desde que existe, vamos colocar assim, desde que existe o mundo, lá está em guerra. Porque eu até separei um texto bíblico para a gente poder, para eu fundamentar essa minha afirmativa. Está lá em Números, no capítulo 13, onde o povo, ele sai, né, o povo de Israel, o povo hebreu, ele está saindo do Egito, então ele chega na dita terra prometida, e Moisés então manda que fossem 12 homens, né, espiar a terra para saber se ela era fértil ou não. E aí a terra era prometida, mas já haviam várias nações que moravam lá. E aí é a mesma coisa de você estar na sua casa lá, você trabalhou, construiu a sua casa e está lá sossegado, e aí de repente tem pessoas olhando por cima do muro, né? E aí do nada invade a sua casa, te põe para fora. Não, essa casa foi prometida para mim. Isso foge do crivo da razão. Mas vamos lá. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Sube por aqui para o lado sul, e sube a montanha. Vede que terra é
e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou se é muito. E como é a terra em que habita, se é boa, se é má, quais são as suas cidades que eles habitam, e quais são se tem arraiais ou fortalezas. Também se a terra é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas, ou seja, eles chegaram lá, né, próximo à colheita. Agora olha que interessante. Moisés já manda eles olharem a terra e já quer saber sobre as fortificações, se tem cidade, se tem forte, se tem soldado, se tem plantação. Mas se a terra era prometida, subentende que ela deveria estar vazia. E para que eles começassem algo novo, né? Mas esse povo volta então e fala o seguinte: fomos à terra, isso em Números 13, no capítulo 13, versículo 27. Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Ou seja, era uma terra boa, era uma terra que produzia muitos frutos, tinha muitos recursos, né? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Aí não dá para entender, né? Se tinha tantos povos, tantas cidades, tantas coisas, como aquela era a terra prometida? E como eles iam tomar posse dessa terra? E aí, se a gente continuar lendo todo este relato, a gente vai ver que foram travadas ali inúmeras e inúmeras batalhas para que eles conquistassem aquela terra. Ou seja, claro que foi por meio de guerras. Então a guerra já existia ali. Para a nossa história mais recente, ali por volta do ano 1000, né? 1080, se eu não me engano, é instituída a Primeira Cruzada. E aí, mais uma vez, os olhos das nações europeias agora, né, se voltam exatamente para aquelas terras lá. Para agora, então, chamada Terra Santa. Para proteger, com a desculpa de proteger os peregrinos, né, que saíam da Europa para poder visitar o túmulo vazio de Jesus. O que é uma incoerência também. Só que eles vão lá para proteger esse túmulo vazio, mas voltam lotados de riqueza, né? Daquele povo que já habitava lá também. No livro Francisco de Assis, intitulado lá um capítulo chamado de A Besta do Milênio. E lá, Miramês, ele vai falar para a gente exatamente sobre isso, né? Sobre as cruzadas. Ele aborda ali uma parte do seu livro falando sobre as cruzadas. E aí ele vai nos explicar que aquela besta dita, né, vislumbrada por João de Patmos, ou o apóstolo João, e é descrito no livro de Apocalipse, na realidade não é um monstro mitológico, né, uma quimera fictícia, mas sim uma coletividade de espíritos que estavam reclusos em uma região do mundo inferior, para que o evangelho do Cristo pudesse então ser disseminado no mundo. E após ali, né, 1 milênio, que é o que fala, os 1000 anos, aqueles espíritos então, eles seriam libertos para que também tivessem uma oportunidade de se melhorarem quanto espíritos. A humanidade caminha, a história caminha, e agora nós estamos aí no advento do Consolador Prometido, né? A terceira revelação. E as portas da transição planetária para um mundo de regeneração,
para um mundo melhor. Ou seja, o nosso planeta ele está evoluindo, o nosso planeta ele está se transformando, e é inevitável que as criaturas, que os espíritos que nele habitam, encarnados e desencarnados, também se melhorem. O próprio Cristo disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então, é plausível que esses espíritos, embora embrutecidos, violentos, eles também tenham a sua oportunidade de melhora, no que é chamado aí, né, a última oportunidade. Por quê? No livro A Caminho da Luz de Emmanuel, ele nos fala de uma outra coletividade planetária que foi segregada do seu mundo de habitação natural para o planeta Terra, em um momento em que este mundo passava por situação semelhante à Terra, em que o planeta evolui, mas as criaturas que ali se encontram renitentes no mal, elas não conseguem mais sintonia para continuar as suas experiências no planeta e são então transferidas para mundos mais inferiores. E é isso que nós estamos vendo acontecendo no nosso planeta, essa transição planetária. Vale ressaltar que no livro Francisco de Assis, quando Miramês ele nos falam das cruzadas, eles nos diz o seguinte, que via de regra haviam dois exércitos se combatendo ali, né, durante séculos, que eram os exércitos dos templários, dos europeus, e os exércitos ali, então, do povo que já habitava aquelas terras, né, do povo árabe. Só que, na íntegra, eram os mesmos espíritos originários da mesma zona inferior, que ora encarnavam do lado dos templários, ora encarnavam do lado dos árabes, e através desse processo de degladiação, eles acabavam se depurando. Então, nada foge a uma providência ou a uma supervisão maior, né, que é a supervisão divina. Sobre as guerras no Oriente, sobre guerras em geral, vale a gente ressaltar também que, atualmente, nós não estamos vivendo apenas a guerra entre Israel e a Palestina, entre a Rússia e a Ucrânia. Existem mais ou menos no planeta 150 guerras em andamento. Mais ou menos. Esse final de semana mesmo eu estava vendo um documentário sobre uma guerra que acontece em um canto isolado da África, em um povoado que foi invadido, se eu não me engano, por radicais do Estado Islâmico, e eles simplesmente chegaram lá e saíram destruindo toda a cidade, a cultura, as fazendas, roubando os gados, obrigando aquele povo, então, a criar um exército informal. Por quê? O próprio governo deles, não conseguindo dar conta de conter essa invasão, simplesmente abandonaram eles lá, né? E, como diz, cada um por si. Simultaneamente, após esse programa, veio uma reportagem de uma guerra que, se eu não me engano, né, que é uma situação que está acontecendo, se não me engano, na Venezuela, aonde aparenta uma guerra civil, dado ao estado de violência que lá está sendo cometida nesses últimos dias. E na reportagem, a repórter, então, ela contando ali aquelas coisas que estavam acontecendo e fala que os Estados Unidos, ele, então, oferece ajuda, armamento, que ia, inclusive, enviar uma general com uma brigada para poder ajudar as forças nacionais da Venezuela a conter essa onda de violência. E aí eu me permiti fazer essa pergunta, que talvez seja a mesma de muitos aqui. Essa guerra que acontece no interior da África, ela já dura quase 10 anos. Eu tenho certeza que muitos aqui nunca nem ouviram falar. A guerra da Venezuela lá começou semana passada. Os Estados Unidos já estão mandando tropas. Qual que é a diferença? Qual é o interesse? Vamos mudar a pergunta.
Por que é interessante para mim enviar uma força-tarefa para um determinado país para auxiliar num conflito interno e não mandar para outro para auxiliar também num conflito interno? E aí a gente vai pensar, né, lá na questão do Livro dos Espíritos, que responde exatamente essa pergunta. Será que um dia nós teremos paz na Terra? E aí a resposta diz que o mundo será melhor quando os espíritos que nele habitarem forem espíritos melhores. E aí então a gente vai lembrar de Santo Agostinho, né? Conhece-te a ti mesmo. Para que o mundo seja melhor, para que a Terra tenha paz, que sejamos nós então pacíficos. Que sejamos nós aquelas pessoas a darem os primeiros passos. Então, quando nós nos melhorar, porque eu consigo mudar a mim. Eu não consigo mudar o Ives. Não consigo mudar minha esposa, minha filha, quem trabalha comigo. Não consigo. Mas eu consigo me mudar. E se cada um pensasse nessa proposta, e tantas outras, né, que o Cristo nos apresenta, amar ao próximo como a ti mesmo, por exemplo, é formidável. Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Aí sim, nós estaremos caminhando para que a Terra se regenere de fato, uma vez que nós, espíritos encarnados na Terra, estamos nessa proposta de nos regenerarmos. E aí sim, nós poderemos dizer que o mundo vai ser um lugar melhor, né? Vai ter mais amabilidade, mais cortesia, mais educação e principalmente, que é o que eu acho que falta muito hoje em dia, na minha humilde opinião, né, claro, empatia. Se colocar no lugar do outro. Aí sim, a gente vai conseguir viver num mundo melhor. Uma pergunta bacana aqui. Quando a gente vai para o plano espiritual, nós podemos voltar a fazer as coisas que gostamos de fazer no plano material? Exemplo, eu gosto de ver séries. Lá também eu vou poder ver? Não estou rindo da pergunta não, porque isso aqui é engraçado, porque eu também, a gente tem esse tipo de questionamentos, né, e tal. A gente precisa considerar o seguinte, gente, no plano espiritual não é assim, todo mundo santificado, que a gente pensa dessa forma, né? Porque a visão tradicional da igreja nos ensinou que nós vamos ficar num lugar assim beatífico, né, de contemplação, de angelitude, sem graça, né? Se a gente for parar para pensar. Então, quero ir para um lugar mais divertido, quero ir para um lugar mais interessante, e dependendo de como é que for esse céu aí, eu vou preferir outra coisa. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, a gente tem que ver que os espíritos, conforme as orientações que eles nos dão nos livros, em especial nas obras de André Luiz, os espíritos eles têm os seus momentos de distração. Se você pega lá nosso lar, por exemplo, você tem um descanso obrigatório para todo aquele espírito que se dedica a determinada tarefa. Certo? Por quê? Porque o corpo perispiritual tem matéria também. E toda vez que a gente precisa de matéria, que a gente tem matéria, você precisa de movimento e repouso. Movimento e repouso, né? A vida é uma mescla de repouso e movimento, né? Então, nós temos que entender que o mundo espiritual é da mesma forma. É claro que conforme o espírito ele vai galgando na sua jornada evolutiva determinados patamares de aquisições intelecto-morais, essa questão das distrações, da necessidade de entretenimento, passa a ser o próprio trabalho desenvolvido pelo espírito. Ou seja, por quê? Porque a gente precisa parar um pouco e correr ali para as coisas que a gente gosta, para meio que poder nos dar determinado alívio das tensões do dia, não é isso?
Então, quer dizer, por que a pessoa vê uma coisa que não tem muito conteúdo para agregar? Eu interpreto isso como uma espécie de alívio às tensões do dia a dia, da vida em geral, através daquela distração que ela não é construtiva, muitas vezes ela não é produtiva, mas ela também não é nociva. Porque uma coisa é uma distração nociva e outra coisa é uma distração que você simplesmente está perdendo tempo. O que seria uma distração nociva? Quando nós envolvemos vício nas questões. Aí você está distraindo ali, mas você está cultivando um vício. É uma distração? É, mas é uma distração nociva. Existem outras que é uma distração, não é nociva, é apenas uma perca de tempo. Por exemplo, eu gosto de ver um jogo do Corinthians, que é o time que eu torço. Eu assisto, eu acompanho ali a contratação, quem que o time está contratando para a nova temporada e tal. Eu acompanho essa coisa toda. É uma coisa fútil? Eu tenho consciência que é algo fútil? Eu tenho consciência que é algo fútil. Mas o meu nível ainda evolutivo ainda pede determinados entretenimentos que não são tão sofisticados como serão um dia. E eu tenho consciência que no mundo espiritual, se eu quiser ver jogo do Corinthians, eu vou ter que baixar muito a minha vibração. Eu vou ter que abaixar muito a minha vibração para mim poder ver. E aí eu vou entrar em contato com um determinado tipo de espíritos cuja presença não vai ser muito agradável. Então eu tenho consciência disso. Então eu tenho consciência de que determinados hábitos, eles não terão continuidade. Eles podem até ter, mas essa continuidade, ela vai significar um nível de apego doentio da qual o espírito vai resgatar. Ele vai ter que expurgar em determinado momento. É por isso que tantos espíritos eles encontram dificuldade de abandonar o nosso meio, o planeta, justamente por causa disso. Então, quer dizer, a culpa não é da série que você gosta de ver. A culpa não é do futebol que eu também gosto de acompanhar. A culpa é nossa e da nossa capacidade de desapego no momento oportuno. Então, o questionamento deve ser esse. Até que ponto eu tenho uma capacidade de abrir mão disso no momento em que eu falar basta? A gente sabe que não é assim. Porque a gente sabe que toda vez que um hábito ele é cultivado durante anos consecutivos, né, ele fica mais difícil de ser desenraizado. Você cultivou aquilo anos consecutivos. É a mesma coisa de uma planta. É mais fácil você arrancar quando está uma plantinha ou quando virou uma árvore? É muito mais fácil você arrancar quando está uma plantinha. Depois que virou uma árvore, o processo é muito mais complicado. Assim são os nossos hábitos. Tanto eles bons quanto ruins, tá, gente? Então, assim, eu tenho consciência de que, dentro das minhas necessidades espirituais, vai chegar um momento em que eu vou ter que deixar determinadas coisas. E eu tenho que me preparar enquanto eu estou aqui. Então, eu estou aproveitando para mim ver o joguinho que eu gosto, mas quando eu for aproximando, avançados, eu vou começar a diminuir. Eu tenho esse projeto para mim. Vou começar a diminuir. Parece uma coisa de louco, né? A gente ficar conversando sobre isso. Mas isso se trata de uma educação para a morte, que tem até um livro de Herculano Pires, José Herculano Pires, que fala sobre essas questões que muitas vezes nós desprezamos, apesar de termos conhecimento da vida espiritual. Então, é interessante a gente pensar que o espírito ele vai ter distração no mundo espiritual, mas é uma distração muito mais sublime, é uma distração muito mais sofisticada. Por exemplo, lá em Nosso Lar tem um episódio em que André Luiz vai para uma grande apresentação musical. Um momento de música, em que a semelhança que a gente vai para um show aqui no plano físico, você também vai no mundo espiritual. Só que é claro que o nível da vibração da música que vai estar tocando ali não se iguala com o nível de vibração e de conteúdo e de letra que muitas vezes nós temos no plano físico. Então é por isso que é preciso que a gente vá sofisticando, vá aprimorando os nossos hábitos, né? Então é isso que a gente precisa considerar. E o plano espiritual é uma região cuja vibração não nos impede de muitas atividades, tá, gente? As atividades do espírito no mundo espiritual é vastíssima, o campo de atuação
para que ele possa trabalhar, para que ele possa se encantar, para que ele possa se entreter da melhor forma possível. Por que que isso acontece? Porque a providência divina não quer violar nenhuma consciência que ainda não esteja preparada e adaptada para uma realidade muito diferente da nossa. Entende? Porque nós nos sentiríamos muito agredidos dependendo da região espiritual que nós estivéssemos habitando, por exemplo, dado aos nossos hábitos mais grosseiros. Então, o mundo espiritual não é homogêneo, tá? O mundo espiritual, ele possui várias camadas. Várias camadas. E cada camada dessa corresponde à necessidade de determinadas realidades íntimas de espíritos que possam ali vivenciar, viver a sua vida sem nenhuma espécie de agressão dentro de uma cobrança de determinados hábitos, de determinadas situações que ele ainda não está preparado para vivenciar. Agora, isso não significa dizer que nós não devemos nos aperfeiçoar. Porque é óbvio que existem determinadas coisas que nós vamos ter que deixar na vida física e que não vai poder nos acompanhar no mundo espiritual. Então é por isso que a gente precisa vigiar muito a questão de alimentação, por exemplo. Vigiar, porque a gente pode sentir o impacto disso no mundo espiritual. Porque a forma que o espírito reencarnado tem de se nutrir, vocês concordam comigo? Que é uma forma muito grosseira, né? A questão dos nossos hábitos alimentares são muito grosseiros. Isso aí é uma coisa que pode impactar um processo de adaptação do espírito do outro lado da vida. Então, tudo que é hábito, gente, que a gente tem aqui na vida física, nós precisamos refletir sobre eles. Tá? Refletir sobre eles enquanto nós estivermos a caminho, a fim de que nós estejamos razoavelmente preparados para ingressar à vida espiritual sem maiores abalos, sem maiores necessidades de passar por determinadas situações, muitas vezes de sofrimento e de amargura. Então é por isso que, se a gente for ler a obra de André Luiz com atenção, é um manancial de conhecimento e tanto nesse sentido. Né, do quanto nós devemos buscar a autoeducação enquanto nós estamos no plano físico, a fim de que a nossa realidade espiritual ela possa se fazer presente enquanto nós estamos encarnados, a fim de que a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, ela possa ser facilitada. Porque transitória é essa vida que nós estamos. Tudo passa. Né? O corpo vai se deteriorando com o tempo e chega uma hora que esse corpo você tem que abandonar. Então isso aqui é o mundo das formas. Agora o mundo real, aquele mundo das formas permanentes, vamos dizer assim, não é esse que nós habitamos. Então nós precisamos refletir acerca de determinadas aquisições que nos serão imprescindíveis para esse ingresso mais adequado nesse mundo, porque um dia todos nós vamos ser chamados, né? A gente não costuma a pensar muito, né? A gente não costuma a refletir muito sobre o momento final, mas a vida é um sopro, né? E passa muito rápido. E a diferença que nós temos dos animais é que nós pensamos, nós temos essa ideia de finitude, né? De finitude do corpo, que eu estou querendo dizer. A gente tem essa ideia de brevidade. Um animal não tem essa ideia de brevidade. Então, o problema é que muitas vezes, no afã de viver a vida, de deixar para depois trabalhos que seriam imprescindíveis para serem resolvidos no hoje, a gente vai deixando o tempo passar, né? E aí deixa para refletir sobre determinadas situações lá no final. Mas quanto à série aqui, só para a gente finalizar, não se preocupe que vão ter distrações muito melhores, né, do que uma série no Netflix, que é bom mesmo. Você parar ali no final de semana, ligar a série, para quem gosta de futebol, ver um joguinho e tal, é bom mesmo. Mas a gente tem que entender que existem muitas alegrias que nos são desconhecidas, que a gente ainda não teve a oportunidade de vivenciá-las. Existem muitas. É um erro muito grande a gente pensar que nós sabemos o que é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, que para além do muro que muitas vezes nos impedem de ver a verdadeira maravilha da vida, não existe nada. Então isso é um orgulho muito grande.
né? A gente sabe que nós temos as nossas alegrias, a nossa concepção do que é felicidade, a nossa própria concepção do que é alegria, mas para além da nossa concepção do que seja alegria, do que seja felicidade, existe a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade, né? Que muitas vezes a gente ainda não teve a possibilidade de experimentar, em função do mundo das sensações que a gente vive, das sensações passageiras. Então, é preciso muita tranquilidade nesse sentido. Dentro disso daí, vale a gente ressaltar que sequer todos os sentidos nós conquistamos ainda, né? Nós vivemos em um mundo, habitando um corpo que é limitado. Como o próprio Ives disse, se a gente for ler as obras do André Luiz, e com uma visão mais aprofundada dos relatos ali, nós vamos perceber que até mesmo esses 5 sentidos que o nosso corpo é capaz de nos oferecer, né, dado o ambiente, o planeta que nós existimos temporariamente, é limitado. Então, como falar do mundo espiritual, né? Bom, me falaram sobre a minha mediunidade e eu frequentava uma certa religião. Dava revelação, acho que é isso mesmo. E minhas mãos queimavam. Quando levantava as mãos, inclusive queima um pouco agora. A pergunta é, preciso ter um certo medo da minha mediunidade? Eu estava no caminho, quando eu estou no carro, eu gosto muito de ouvir as palestras da FEB no Spotify. E aí eu estava ouvindo uma palestra, eu quero até falar certinho, porque quem quiser acompanhar, né, depois, chama Mediunidade e Saúde, do Alberto Almeida. E ele fala exatamente, né, que a mediunidade ela não vem para ser algo nocivo ao corpo. Inclusive, o próprio Kardec ele pergunta ao Espírito de Verdade sobre essa questão, se a mediunidade ela poderia causar loucura, algum certo descontrole mental, psíquico na pessoa, e a resposta dos espíritos é que não, tanto ou como qualquer outra atividade mal feita, né? Por exemplo, quem gosta de academia, se vai para a academia e excede ali nos pesos, na forma de fazer as coisas, fatalmente vai estar contraindo algum tipo de distensão muscular ou algo até mais grave, rompimento de tendão, ou algo desse tipo de coisa, né? Quem gosta de correr, por exemplo, se corre demais também, o que deveria ser benéfico ao coração vai acabar prejudicando. Então, a mesma coisa, né? O que eu aconselho é se orientar mediunicamente em uma casa séria, em uma casa espírita séria, porque não existe também essa questão do desenvolvimento da mediunidade, né? Eu sou médium, me falaram que eu preciso desenvolver minha mediunidade. A mediunidade ela vem com a pessoa, é inerente a todos os seres vivos, segundo Kardec, no próprio livro dos Médiuns, né? Só que algumas pessoas têm ela de forma ostensiva. O que precisa acontecer com a mediunidade, principalmente com o médium, é ser educado, é se educar mediunicamente. E aí a gente está falando sobre o Evangelho, né? Então, é imprescindível, busque o auxílio em uma casa espírita séria. Aqui, por exemplo, no Jesus de Nazaré, existe um departamento, como em todas as casas espíritas sérias, né? Dedicado exclusivamente a isso, à mediunidade. Agora, vale muito a pena ouvir essa palestra do Alberto Almeida, né? Sobre mediunidade e saúde. Ali ele tira várias dúvidas, inclusive sobre ser mediunidade ou não ser mediunidade, ser algo da cabeça, não ser algo da cabeça, eu estou sentindo determinada coisa, é do meu corpo físico ou é mediúnico, e por aí vai, né? Via de regra,
via de regra, a mediunidade, ela não nos prejudica fisicamente, de forma alguma. Eu sou médium psicofônico, por exemplo. Eu comecei a reunião mediúnica, a reunião acabou e eu estava um caco, extremamente cansado, fadigado. Tem alguma coisa errada. Porque se você frequenta uma reunião mediúnica, participa de uma reunião mediúnica, a ideia é que você saia de lá melhor do que chegou. Se está saindo pior, procura orientação. Tem alguma coisa errada. Depois que eu comecei a frequentar a casa espírita e participar dos estudos, eu comecei a sentir isso, comecei a sentir aquilo, comecei a sentir aquilo outro. Procura orientação também, principalmente médica, em primeiro plano. Descartou todas as possibilidades da medicina natural, né, convencional, aí sim, procura se orientar mediunicamente, procura a casa espírita, procura um atendimento fraterno e, se for o caso, ingresse em um grupo de estudo de educação da mediunidade. E aí essa pergunta, ela abre um parênteses para a próxima pergunta, que é o seguinte: tive uma situação meio constrangedora outro dia. Me peguei falando sozinho na rua. Será que eu estava falando com algum espírito? Não. Talvez sim, mas muito provavelmente não. Eu, por exemplo, eu ando fazendo conta, conversando comigo mesmo. Nossa, eu tenho que escrever tal partitura. Não, mas fulano me pediu tal música. E aquilo eu fico lembrando. Eu falo sozinho até dando aula, né, Carol? Então, assim, é normal. Né? Agora, se está recorrente, o negócio é o seguinte: você falou sozinho, respondeu, aí já ficou diferente, né? Já ficou diferente. Agora, enquanto a gente está só divagando, está só falando ali, pode ser só mesmo um raciocínio lógico que a pessoa está tendo no momento em que o sistema nervoso autônomo dela ele entrou num estado de relaxamento. Não necessariamente uma comunicação mediúnica. Dá tempo, então. O pior é que até responder, responde. Você acredita? Porque no meu caso responde, então. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, então é isso. Mas eu entendo a pergunta também no seguinte prisma: a gente precisa graduar a questão também. Por quê? Existem determinadas situações psicopatológicas, né, que podem representar determinadas ações. Por exemplo, esquizofrenia, você cria um mundo imaginário, um mundo paralelo, e aí você provavelmente vai conversar sozinho, com determinada frequência, que extrapola essa questão da gente conversar sozinho mesmo, cantar sozinhos, conversar. Às vezes quem mora em prédio desce lá na garagem para pegar o carro e esqueceu uma coisa que ficou lá em cima. Aí você fala: poxa vida, esqueci a chave. E às vezes você pensa aquilo e o pensamento é tão alto que você verbaliza. Então, assim, você falou sozinho, é o seu pensamento falando alto. Mas agora existem situações realmente de mundos imaginários que já entra aí no campo da psicopatologia, né? Então, assim, você vê que às vezes determinadas pessoas andando na rua, conversando e gesticulando e tudo mais e tal, isso aí a gente vê que extrapola um pouco o campo da normalidade, né? Porque existe, de certa forma, um certo pudor social nesse sentido, né? Eu falo sozinho, mas eu não quero que ninguém pegue eu falando sozinho. Então, a pessoa que já perdeu esse filtro, né, e sai falando na rua mesmo, para todo mundo ver, gesticulando, ela pode estar com algum problema psicopatológico, sim, ou, se for um médium que não tem o conhecimento ainda de como que funciona a mediunidade, pode ser um espírito que ele esteja vendo, que ele esteja conversando. O Chico, no final da sua existência, eu lembro que ele tem um episódio da vida dele que ele via tanto enfermeiro entrar no quarto, enfermeiro dos dois planos da vida, que ele tinha que esperar um pouco, porque às vezes ele confundia, né? Aí quando a pessoa falava com ele e tal, e às vezes ele até perguntava: tá encarnado? Ele já sabia: tô encarnado. Então quer dizer, por enquanto. Então existe essa questão. Pode ser o espírito, tá, gente? Pode ser o espírito. O que a gente não pode é generalizar, né? Não todo mundo vai ser o espírito, ou ninguém vai ser espírito.
Então existem várias situações nesse sentido aí. Rapidinho aqui, pessoal. Como podemos saber se outras pessoas podem ver se estamos precisando de ajuda? No caso dos bons espíritos. Porque do nada uma pessoa presenteou meu marido com um presente muito especial, o livro Como Interpretar a Bíblia, no qual um dia antes tínhamos passado por uma situação difícil. Obrigado. Então, gente, Deus atende as criaturas através das criaturas. Então, uma das formas de Deus nos atender é usando outros espíritos que estejam encarnados ou desencarnados ao nosso derredor, sugestionando para que através dele algum benefício chegue à nossa vida. Tá? Então, quer dizer, guardem essa frase: Deus atende as criaturas através das criaturas. Aquele que muitas vezes está mais atento às sugestões do alto, ele passa a ser instrumento. Ele passa a ser instrumento de socorro àqueles que estão necessitados de socorro, né? E que muitas vezes não estão com o ouvido atento para que eles mesmos possam receber diretamente o benefício. E aquele que está numa vibração um pouco melhor vai ouvir aquilo ali e vai, de certa forma, beneficiá-lo. Vou dar um caso rápido para a gente encerrar. Faz muito tempo, eu estava saindo aqui do Jesus de Nazaré, de uma palestra ou de um estudo, não sei, estava indo para casa. Estava passando ali na rua Divino Espírito Santo do Canteiro. Você sabe que aquela rua ali do Canteiro tem algumas palmeiras ali no meio, né? E aí tinha um galho de palmeira, que aquilo ali se cai na cabeça até mata, né? Dependendo. E estava atravessado no meio da rua. E eu estava passando de carro, eu falei assim, eu vou desviar desse galho de palmeira e vou tocar direto. Aí uma coisa me sugestionou. Por que você não estaciona o carro e arrasta esse galho para o canto? E a gente às vezes é desobediente. Ouve a sugestão e não vai atrás. E aí eu falei, não, eu vou parar. Parei, desci do carro, tirei o galho do meio da rua. Eu não tinha nem acabado de levar o galho para o meio-fio. Vou descrever a cena de como que o motoqueiro passou. Ele passou com uma mão no guidão, né, da moto. Ele estava com o capacete levantado, mochilinha do iFood e com o celular na outra mão assim. Ó. Essa foi a cena que eu vi. Eu falei assim, pois então, esse Zé Mané seria aquele que ia cair aí, muitas vezes. Aí o que acontece? Por que você está dizendo isso, Ives? Porque muitas vezes o mentor espiritual dele foi nele e não encontrou espaço mental, receptividade. Ô meu amigo, o mentor dele chegou nele e falou assim, ô meu amigo, baixa esse capacete, guarda o celular no bolso. Nem ouviu. E eu, como tinha acabado de sair de um centro espírita, às vezes o mentor espiritual dele correu em mim e sugestionou. Por sorte, eu estava com a vibração boa, saindo do centro espírita não é possível, que a gente vai sair aqui pior do que entrou, né? Não é possível. Estava com a vibração boa, acatei a sugestão. Tirei de lá o galho e o cara passou. Poderia ter quebrado uma perna. Ele foi beneficiado por uma pessoa que ele nunca na vida dele vai descobrir quem foi. Entende? Então, muitas vezes também os benefícios nos chegam sem a gente saber de onde que está vindo. É por isso que a gente tem que ser grato à vida. Porque muitas vezes você foi socorrido e nem se deu conta de onde que veio o socorro. Mas foi através de uma mão invisível, de uma sugestão, de um mentor espiritual que te acompanha a existência. E muitas vezes você não é reconhecido. Nós não somos reconhecidos. Então, não tenha dúvida que se um presente oportuno chegou num momento difícil, aquilo pode sim ter sido conduzido pelos bons espíritos através dessas questões vibratórias que, vez ou outra, nos permite escutar uma boa sugestão e socorrer alguém no momento de necessidade.